Olá, eu sou o Weber Cooper, sou o convidado do programa Curta Vídeo dessa semana e nós gravamos esse programa na Biblioteca Municipal Adelfo Poli Monjardim. Sou um dos diretores da websérie Corpo Rio, que foi gravada durante esse ano e estreou também durante esse ano de 2021. E estou aqui para poder contar um pouco para vocês sobre esse trabalho, né? Sobre essa criação. Sou de Cachoeiro de Itapemirim. Esse trabalho ele mistura artes cênicas, audiovisual e busca trabalhar também com uma perspectiva ecológica. Foi um trabalho que a gente buscou desenvolver a partir da relação com o Rio Itapemirim. A gente procurou, a ideia inicial é estabelecer um contato por meio da dança, com o Rio Itapemirim. Eu sou formado em artes cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto, me formei em 2018. Mas a minha história com as artes é a partir das artes cênicas. Desde muito cedo, desde a minha educação básica, eu comecei a desenvolver um interesse pelo teatro. A princípio foi pela dança. Minha porta de entrada no universo da arte foi pela dança. E algo bem amador mesmo, ligado a grupos de dança de bairro, de rua. Então, isso me alegrava muito, era algo que me dava uma alegria muito grande. Então, eu comecei tendo essa relação com a dança aí, lá com 11 anos, enfim. E aí, na minha educação básica, eu decidi, eu fui picado, como a gente fala, pelo mosquitinho do teatro, E aí, eu comecei a fazer teatro na escola e depois eu fui para outros ambientes também, E em Cachoeiro de Itapemirim, tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá nesse momento, que me despertou para esse fazer, das artes cênicas, do teatro. E aí eu passei a entender que o meu eixo de trabalho é o corpo, é o corpo como lugar de... O corpo sempre para mim foi um lugar de inquietação, então a partir dali eu tive algumas experiências com algumas práticas corporais, como a dança butô, o contato e improvisação, que dinamizaram muito a minha poética, me levaram a enxergar esse lugar do corpo e essa importância do corpo no meu trabalho. Em 2020, muito influenciado pela possibilidade de desenvolver um projeto para apresentar na Lei Aldir Blanc, que é uma conquista muito grande para os profissionais das artes, que passaram por um momento têm passado por um momento muito, muito delicado e que precisam realmente de subsídios, para continuarem aí na ativa. Enfim, a Lei Aldir Blanc, ela foi uma possibilidade de propor um projeto, E aí eu não vou negar que eu faço parte desse processo, desse fenômeno que foi o fenômeno de que artistas da cena passaram a dialogar com o audiovisual nesse período. E aí, desde então, eu tenho me dedicado a essa pesquisa, a essa investigação. Atualmente, eu curso mestrado em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia e a minha pesquisa, ela está nesse lugar, de investigar a relação entre a ecoperformance e o vídeo documentário, que são esses dois conceitos que eu tenho dialogado e que eu dialoguei muito nessa última criação que eu fiz, chamada Corpo Rio, Em aspectos de performance, ela parte de uma vontade de investigar o rio, de investigar a relação do corpo com o rio. E quando eu falo de corpo, eu falo de corporeidade, de investigar uma dança que surge a partir dessa imersão com o rio.
A ideia era documentar essa experiência que era proposta para esse grupo de performers, né, de entrarem em contato com o rio, estabelecerem essa imersão, né, se contactarem com essas pulsões espaciais, enfim, buscar integrar, né, corpo e ambiente, pulsar junto desses ambientes para poder descobrir uma dança. A gente fez essa websérie em 4 cidades, né? Alegre, que é onde tem a Cachoeira da Fumaça, que é onde a gente considerou que seria o nascimento, né, a porta de entrada no rio. Primeiro a gente começou fazendo algumas visitas técnicas, né, somente eu e o Vitor Hugo, como 2 diretores, para poder reconhecer, né, esses ambientes, descobrir possibilidades. E depois a gente foi para as outras cidades, né, Alegre, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro e Marataízes. Eu busquei trabalhar uma perspectiva de ampliar a percepção para o corpo a partir da dança contato improvisação, né? Então eu propus para o grupo, né? E aí é importante frisar que o grupo, né, que é o grupo atuação, né, que a gente tem desenvolvido um trabalho no município de Cachoeiro, que a gente se entende nesse lugar de um grupo que busca dialogar, né, essas 2 linguagens, né, das artes cênicas e do audiovisual, mais especificamente da performance. E aí, esse grupo, para esse trabalho, foi composto de outros 2 performers, né, o Leonardo Dariva e a Gabriela Prado, e que toparam, né, estar juntos e participar dessa experiência. Foi um trabalho até que longo, né, de investigação, porque talvez isso daí diz, né, da vontade de trazer da característica do trabalho mesmo, né, que essa busca de utilizar da performance mesmo e de tentar captar essa essência da performance, talvez. Os elementos, eles ajudaram a gente a propor uma estrutura de episódios, né? Então, a gente definiu um elemento por episódio, né? Lá na Cachoeira da Fumaça, são quatro elementos, né, que a gente definiu assim, o elemento ar, terra, fogo e água. E a gente distribuiu esses elementos por cada um desses ambientes, entendendo também a especificidade e a característica de cada lugar mesmo, né? A gente definiu, experimentou, investigou o elemento ar na Cachoeira da Fumaça, porque a gente enxergou lá na Cachoeira da Fumaça como que o elemento ar é realmente presente, né? Em Jerônimo Monteiro, a gente utilizou o elemento da terra, investigou o elemento terra, né? Porque Jerônimo Monteiro é uma cidade onde a agricultura é muito presente. Cachoeiro, a gente utilizou o fogo como elemento, né? A gente definiu que o fogo seria um elemento que guiaria toda a investigação, né? Porque ele serve também de estímulo para os performers descobrirem essas presenças, serve de estímulo para a construção da narrativa, e aí a gente fala da narrativa enquanto movimento de câmera, né? Movimento, enquadramento também, e para a própria música também, né? A música também ela foi muito guiada por esses elementos, né? Mas voltando, Cachoeiro, o fogo, né? O que tem a ver o fogo com Cachoeiro? Cachoeiro traz para a gente a questão da urbanização. A gente associou o fogo à questão da urbanização, né? Esse poder do fogo ligado à questão da urbanização. E Marataízes, o elemento água, né? Que traz, de certa forma, o elemento água sempre esteve presente ali. E no último episódio, né? É para trazer, né, essa síntese, né? Buscar trazer, de certa forma, uma síntese desse trabalho, né? Uma síntese dessa investigação, desse processo. A música ela
também foi fundamental nesse trabalho, né? A música ela entrou logo depois, depois que a gente já tinha gravado. É claro que o som também foi composto a partir do que o ambiente traz, né? Então o silêncio também é muito presente. E os sons que o ambiente traz pra gente, né? Então a gente foi também um pouco cuidadoso nessa questão da captação do som, dos sons do ambiente, né? Buscou trazer também de alguma forma esse ambiente e compor, assim como a dança compõe com esse ambiente, a música também compõe, a linguagem audiovisual também. Essa questão da cor foi uma proposição que veio do figurino. O figurino também compôs as cabeças, né, as cabeças que compõem as figuras que participam, né, em cada episódio. E o figurino foi um diálogo bem próximo também, foi a partir de um diálogo bem próximo. Então ele também traz, o desafio que eu propus para o figurinista também foi nesse lugar, de buscar compor algo e trazer algo a partir desses elementos também. O figurino também é linguagem ali dentro e foi fundamental, foi essencial para a gente poder construir a obra como um todo. E espero que vocês possam achar também inspirador para vocês assistir esse episódio e maratonar a série, quem sabe. É pouquinho, é curtinha. Espero que também possam se sentir também um pouco tocados, movidos, possam contemplar também e possam ter uma visão um pouco mais ampliada para a nossa relação com o meio, né, que é o nosso principal objetivo também, né, ampliar essa visão do homem para com o meio, essa visão que a gente tem do nosso corpo. Enfim, convido vocês a assistirem a websérie Corpo Rio, especialmente esse episódio Prelúdio agora. Rio Itapemirim. Permita-me dizer o que vejo. Ser canal, instrumento. Aqui dentro também correm rios diversos e a cada momento tudo se transforma. Você é potência em criação disponível à vida, força que tem sido cada vez mais minada por este modo de viver exploratório, colonizador. E ainda parece que você é visto apenas quando transborda, quando enche e toma o que é seu. Que força sua, que fraqueza a nossa. Vai, rio, que essa sua dança da impermanência sempre aconteça, que essa tua música polifônica ecoe, nos ensine a escutar.
Olha, de equipamento que a gente utilizou, usamos bem pouca coisa. Nós contratamos um profissional ligado à captação do vídeo, né, especificamente. Então ele trouxe o equipamento dele, uma câmera compacta. Captamos também o áudio com um microfone básico também. Foram equipamentos bem básicos mesmo, né? Buscamos utilizar também de um entendimento do que o espaço pode contribuir para essa técnica também. Então, a gente vai ter ali muita imagem que às vezes pode ser uma imagem que não é tão interessante do ponto de vista de ser uma imagem muito bem acabada, muito bem feita, muito bem executada, né? Então, a gente vai encontrar momentos onde o câmera se movimenta. Inclusive, nós pensamos nos interessa pensar também a câmera como performer no trabalho, né? O câmera como alguém que performa, que presencia, que testemunha esse acontecimento que é a performance no espaço, né? E então, é a partir daí que a gente pensa também o documentário, né? Nessa relação com essa técnica também. A técnica ela foi se desenvolvendo também no decorrer dos episódios, né? Quando a gente chegou em Marataízes, eu reconheço que a gente acessou um lugar de entendimento para poder fazer fluir essa relação entre a técnica, né, entre a captação, entre a estrutura, entre a ordem do dia que a gente escreveu e que a gente tinha que executar e a performance, né? Então, a gente chegou ali no momento final com uma certa fluidez maior e um certo entendimento maior mesmo dessa dinâmica que a gente queria, né? A gente queria captar essa organicidade, mas não queria ficar a todo momento interrompendo, não queria ficar a todo momento cortando. Gostaria de agradecer à Biblioteca Municipal, Adelfo Polimon Jardim, e convidá-los, né, para curtirem, acompanharem o trabalho do grupo. A proposta é continuarmos desenvolvendo essa investigação, dessa relação entre audiovisual e performance, audiovisual e artes cênicas. Convido vocês a seguirem lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube. Procurem no Instagram Corpo Rio, websérie Corpo Rio, no YouTube Grupo Atuação, que está tudo lá. E o que formos lançar daqui para frente também a gente vai colocar nas redes sociais do grupo. E obrigado. Continuamos nessa luta pelo sensível, pela criação, pela arte, pelo fazer. Valeu.